amigo, olá amiga, seja bem-vinda aqui ao programa Apague essa Ideia e Acenda a Esperança. Um programa que visa conscientizar as pessoas a deixarem o hábito de fumar. E nós temos aqui conosco o Dr. Rogério de Paula, uma pessoa que é especialista na área, porque há alguns anos já trabalha com esse projeto, com esse programa. Primeiramente, gostaria de me dirigir a você, meu amigo, minha amiga. Eu sei que a sua luta não tem sido fácil, mas a sua atitude de estar aqui novamente conosco mostra que realmente você está decidido a deixar de fumar. Parabéns pelo seu empenho. Doutor, você ontem no primeiro dia falou de alguns passos importantes nesse processo e falou da força de vontade, né? A força de vontade como algo muito importante nessa decisão. Agora, existem alguns hábitos que podem interferir negativamente nesse processo de parar de fumar? Existem 5 hábitos que eu quero destacar que eles enfraquecem a força de vontade. O indivíduo que realmente quer deixar o hábito de fumar, ele precisa se atentar para esses hábitos e precisa realmente evitar. Qual seria, assim, doutor, assim, os hábitos para a gente poder entender e ficar em alerta? Vamos falar primeiramente dos 2 primeiros, porque eles estão interrelacionados. Certo. Que é o excesso de trabalho, consequentemente leva a uma falta de repouso. Na sociedade competitiva que nós vivemos hoje, materialista, as pessoas estão continuamente trabalhando em excesso. E muitos deles estão se esquecendo que a gente precisa de repouso. Consequentemente, os maiores prejudicados são a família e o próprio indivíduo. Uma pessoa, por exemplo, que não dorme direito à noite, no outro dia ele fica emocionalmente instável. E ele tem que estar com a mente ali aguçada, com a força de vontade bem aguçada, para que no momento que vier o desejo ele ter condições de responder de forma positiva e evitando então novamente a fumar. Portanto, faz muita diferença. E quanto mais ou menos é o ideal de descanso, repouso que a pessoa precisa ter? De 6 a 8 horas por noite, média de 7 horas por noite, pelo menos. Qual seria o terceiro hábito negativo? O terceiro hábito que tem que se evitar é a bebida alcoólica. É sabido que a bebida alcoólica é considerado o pior depressor do sistema nervoso central. Um indivíduo que realmente quer abandonar o hábito, quando ele estiver sob o efeito do álcool, quando vier o desejo, ele não vai conseguir suportar. Então é muito mais difícil a pessoa que está sob o efeito do álcool resistir à tentação de fumar. Sem dúvida. Não tem como, porque ele está com o nível de consciência dele está baixo. Ele não vai conseguir resistir no momento em que ele estiver ali diante de, por exemplo, de uma festa, de amigos. Portanto, a gente recomenda que tem que evitar de sair para festas, para baladas, para situações onde ele vai se deparar com amigos que vai estar ao lado dele ali, que vão estar fumando, e se ele estiver sob o efeito do álcool, ele não vai conseguir resistir. Nós vimos aqui o excesso de trabalho, a falta de repouso, a bebida alcoólica associada aí como estímulo ao fumo. Sim. Qual seria então o quarto hábito negativo? Quarto hábito é um hábito comum, mas prejudicial, que é o uso do café. O café tem uma substância chamada cafeína e ela é, vamos dizer assim, prima da nicotina. E a cafeína, ela faz com que a pessoa fique ansiosa, ela causa ansiedade na pessoa. Um dos sintomas, um dos efeitos negativos da cafeína é gerar ansiedade. E você pode perceber, por exemplo, uma pessoa normalmente que quando ele termina de tomar o café, logo ele vem o desejo para fumar. Então uma coisa chama a outra. Então tem que realmente evitar o café. E geralmente, doutor, e é bastante comum isso, a pessoa que fuma, ela logo pela manhã, ela já toma o cafezinho ali no de jejum, e aí ela sofre uma influência no trabalho também, porque aquele cheirinho do cafezinho ali, todo mundo bebendo cafezinho, exatamente, né? O que pode ser feito aí nessa situação, por exemplo? Substituído, o que pode ser orientado para essa pessoa? Olha, no de jejum você pode trocar o café por sucos naturais, você pode usar
aqueles chás de horta que nós chamamos tipo erva cidreira, capim-santo, hortelãzinha. Então, esses chás naturais ajudam muito naquele processo inicial ali para diminuir a ansiedade. Então, nós vamos agora para o quinto. Qual seria o quinto hábito negativo nesse processo? O quinto hábito é um hábito também comum, que é o de se comer em excesso. Preferência nesses dias, principalmente nesses dias, uma alimentação mais saudável possível, com abundância de frutas, verduras. Se você não consegue ficar sem a carne, então prefira peixes magros como aruanã, pescada, tucunaré e outros mais que tem aí, que são mais fáceis de digestão. Uma digestão um pouco mais rápida, mais né? rápido. Doutor, você falou aí dos 5 hábitos que podem aí negativamente afetar a pessoa que está nesse processo agora de limpeza, de abstinência, não é mesmo? O que a gente pode substituir? Por exemplo, eu tenho curiosidade aqui, a água, qual é o papel da água nesse processo? Como agora um comportamento positivo, um hábito positivo. Um hábito positivo. Né? Nós sabemos que a água é fundamental no funcionamento de todo o metabolismo das nossas células. E nós precisamos muito da água. A água é importante nesse processo porque ela vai aumentar a eliminação das substâncias tóxicas do cigarro. E quanto mais água você tomar, mais o seu rim vai funcionar, mais rápido essas substâncias vão ser eliminadas. Nós orientamos que deve-se tomar de 8 a 10 copos de água por dia. Você falou da água por dentro e água por fora. Água por fora. Sim. O que seria água por fora? Água por fora é você tomar mais banhos durante esses dias. Olha só, interessante. Então, por que isso é importante? Você vai pegar uma bucha áspera, essas buchas que são ásperas, e friccionar os membros superiores, os braços, as pernas. Isso vai fazer com que os poros da pele abram e essas substâncias que também são eliminadas pela pele, elas vão ter facilidade de ser eliminadas. Então, água por dentro e água por fora. E você falando aí da eliminação através dos poros também, né? O exercício físico está muito associado a isso, porque você sua bastante, você elimina também pelos poros algumas toxinas. Qual a importância do exercício físico também? O exercício vai atuar como coadjuvante com a água, porque o exercício vai ativar a circulação sanguínea, vai diminuir a ansiedade. Não tem coisa melhor de forma natural que a pessoa possa fazer para diminuir o estresse, a ansiedade do que o exercício. O exercício é considerado o elixir da vida. Olha só que interessante. Então, se você tem condições no local que você mora, condições de segurança para fazer uma boa caminhada, faça uma caminhada de pelo menos meia hora. Isso vai lhe ajudar e vai ser um benefício muito grande nesse processo de abandono do vício. Eu gostaria de complementar falando o seguinte: tem algumas pessoas que às vezes têm um hábito de logo depois do almoço pegar um cafezinho e ir para a televisão. Então, o indivíduo fumante que faz isso, naturalmente vai vir um desejo de fumar, porque ele já estava acostumado com isso. Então, ele tem que mudar a rotina dele. Ele tem que evitar aquelas situações que vão induzi-lo a fumar. Então, uma sugestão, por exemplo, que eu dou, em vez de você ir para a televisão e isso vai chamar o desejo de fumar, e muitas das vezes, às vezes são até notícias ruins, né, na televisão, faça diferente. Ligue, por exemplo, para o seu amigo, dê uma ligada para o seu amigo, ou para sua mãe que mora longe, ou para o seu pai, e conte para ele que você tomou essa decisão. Eles vão ficar felizes, isso aí vai ter um efeito muito benéfico para você, vai elevar a sua autoestima, vai lhe ajudar com certeza a vencer de uma vez por todas esse hábito. Se você quer vencer esse vício, você pode a partir de hoje seguir essas orientações que o doutor Rogério de Paula aqui nos orientou. E no próximo bloco você vai agora ver na vida real essas mudanças. Sim, né, sem doutor? dúvida. Você trouxe algumas surpresas, não trouxe? Sim, nós temos 2 convidados especiais que vão Poxa vida, dar o que seu maravilha. testemunho de vitória. Então, não sai daí que você vai já acompanhar conosco essas histórias de vitórias e transformações.
Doutor Rogério, você trouxe agora mais um convidado especial, um ex-fumante aqui que tem uma história muito marcante. O Adalberto fez o curso no ano de 2005 conosco e ele gentilmente atendeu o nosso pedido para estar aqui para compartilhar as experiências que ele teve a partir do momento que ele tomou a decisão de deixar de fumar. Interessante do Adalberto Brito, né, que hoje ele é motorista aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui em Manaus, e ele é uma pessoa que fumou 48 anos, é isso, Adalberto? Infelizmente sim, né? O que isso provocou? Como era o seu dia a dia como um fumante? Olha, só trouxe desgaste, né, para minha vida, para as pessoas que me cercam, meus filhos, minha esposa. Trouxe coisas terríveis. Doutor, você vê aqui uma pessoa que conseguiu parar de fumar, quer dizer, não é impossível, né, doutor? A pessoa que fumou tantos anos e nunca é tarde tomar a decisão, não é isso, doutor? Sem dúvida. As pesquisas mostram que a grande maioria das pessoas, quando chegam na idade de 35 a 40 anos de idade, a grande maioria delas querem deixar o hábito de fumar, porque elas começam nesse período a perceber os malefícios que o cigarro causa no organismo dela. E só que nesse momento ele já se tornou dependente. Mas o primeiro passo é tomar a decisão. E o Adalberto tomou a decisão, e a decisão dele foi uma decisão convicta. Realmente, olha, a princípio, quando o doutor pegou aquela sacola e começou a rodar no dedinho dele lá, ó, eu captei a mensagem que aquilo ali era para colocar alguma coisa que não tinha mais utilidade para a gente. E eu tomei iniciativa e falei para ele, doutor, me permita. Ele disse, pode falar. Eu digo, deixa eu fazer a minha parte. Peguei a carteira de cigarro e o isqueiro coloquei dentro da sacola. E até hoje, graças a Deus, está com 9 anos, fez 9 anos agora, dia 5 de março. E se Deus permitir, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Mas como era, o que o cigarro permitia, assim, na relação familiar sua? Discórdia. Eu posso dizer que discórdia, porque por diversas vezes eu fui beijá-la, a minha esposa, os meus netos, minhas filhas, e eles diziam, você está fedendo. Então aquilo para mim era terrível, por já uma pessoa com uma idade bem avançada, 48 anos, e não ter condições psicológicas de deixar aquela coisa que é tão minúscula, entendeu? Você conseguir deixar aquele vício ali por uma coisa insignificante. E eu me trancava no quarto, no banheiro, eu chorava feito uma criança, por não ter determinação, não ter força de vontade. E foi através do curso que me deu força de vontade. O curso me embalou. E graças a Deus. E entra uma questão importante que ele acabou de dizer. Embora ele não tinha a determinação, ele não conseguia largar o hábito, porque ele não tinha conhecimento de como fazer isso, mas ele fez uma coisa muito importante. Ele teve a humildade de reconhecer que ele precisava de ajuda. Isso. E ele buscou ajuda. Às vezes a pessoa tem um vício, mas não reconhece que ela precisa de um tratamento, de um auxílio, uma ajuda. Exatamente. Às vezes até, quem sabe, um apoio psicológico, alguma coisa que faça a pessoa ir no caminho, nos passos certos para realmente deixar de fumar. É isso, doutor? Exatamente. Então, a partir do momento que a pessoa toma a decisão de participar de um curso como este, como o que você está participando agora, nesse momento conosco, ele passa a ter uma disposição mental muito melhor, porque vão ter pessoas ali que vão estar ajudando ele, dando força, orientando, orando por ele, e ele então ele consegue realmente abandonar o hábito. Se a gente falar que o vício do tabagismo ele é fácil de dominar, a gente está mentindo. Uhum. Ele é difícil, Mas quando você procura determinação, procura força, essa força vem de onde? Vem de Deus. Então foi justamente quando eu busquei forças com Deus, Ele me deu. A partir do momento que eu tomo uma decisão positiva, forte, racional, ele começa a trabalhar do nosso lado. Nós passamos a ter uma disposição mental muito melhor. E a cada vitória alcançada, a força de vontade aumenta cada vez mais. Cada vitória alcançada, ele fica mais forte para vencer a próxima. Não foi assim que aconteceu contigo? Doutor, eu me lembro que uma vez o senhor falou no curso que quando você quer
deixar o tabaco, o cigarro, o senhor contou um caso muito interessante que aquilo aí não me sai da cabeça. O senhor disse o seguinte, que a gente não se deve deixar o vício aos poucos, que é um erro da gente. E era dessa forma que eu fazia, queria deixar mais aos poucos. E o senhor disse o seguinte, se você vai ao médico, é detectado uma doença gravíssima, e no dia seguinte tem que operar, você vai para aquela operação. Quando chega lá, você não vai dizer para o médico, doutor, o senhor corta um pedacinho hoje, amanhã o senhor corta o resto. Então aquilo eu gravei, eu digo, poxa vida, se eu quero deixar tem que ser de imediato. De uma vez. De uma vez. Verdade. Tem que cortar o mal pela raiz. Então isso nunca me saiu da cabeça, doutor. E foi o que você fez, Adalberto? Justamente. No primeiro dia que eu comecei a participar do curso, eu já eliminei. Que é muito difícil. Porque para quem fumava 3 carteiras de cigarro por dia, é muito difícil. Nossa. Não é fácil, não. Só que eu sofri, né? Sofri muito. Os primeiros 3 dias, né, doutor, são difíceis. Terríveis, é né? terríveis, é crucial. Vem a dor de cabeça, vê outras coisas, você fica irritado. Mas eu adquiri também um hábito que eu não tinha, de ler. Que eu não gosto de ler, doutor, infelizmente. Então, quando vinha aquela vontade... Eu lia a Bíblia, lia um salmo, lia um versículo, e aquilo ali ia me fortalecendo, ocupando minha mente e me fortalecendo espiritualmente. Sem dúvida. Espiritualmente. Só. E o Adalberto, eu percebo que ele é um homem de muita fé, Muita né? fé. O Adalberto, ele é líder da Igreja Católica no bairro da Redenção, membro ativo da igreja. É um homem realmente de muita fé. Isso é importante, doutor? Sem Nesse dúvida. Nesse processo todo ter fé? Sem dúvida. Nós temos que entender que o maior interessado em que as pessoas deixem de fumar é o nosso Criador. Com certeza. Deus não nos criou para respirar mais de 4.720 substâncias nocivas que tem no cigarro. Ele nos criou para respirar puro. Eu acredito, Adalberto, que depois que você tomou essa decisão, algumas mudanças aconteceram, principalmente na sua família, né? O que você acha que melhorou, assim, que você gostaria de ressaltar aqui pra gente? Olha, mudou tudo. A convivência nem se fala, né? Hoje eu tenho respeito pela minha família, porque hoje eu chego em casa respirando ar puro, passando ar puro para aquelas pessoas que estão ali ao meu redor, que é a minha família, meus amigos. Hoje eu tenho a honra de chegar num ambiente fechado, climatizado, e não passar aquela fedentina para aquelas pessoas que estão lá dentro. Hoje eu tenho essa facilidade de passar coisas que antes eu não tinha. E hoje eu beijo minha esposa, beijo meus filhos, e hoje eles não me chamam mais de você está fedendo. Agora eu queria fazer uma última pergunta para o Adalberto. Nesse processo assim de transformação ou de decisão, algo mexeu com você, que você realmente tomou a decisão e se fortaleceu nisso? Uma música, um lugar, uma frase de impacto? O que realmente ajudou e contribuiu muito nessa decisão? Olha, eu tinha, por diversas vezes, eu me deparava cantando. Me dava vontade de fumar, eu começava a cantar. Eu tenho uma música tão linda que dá esse nome, Segura na Mão de Deus. E essa música me marcou muito. Então, doutor, você preparou uma surpresa para encerrar esse último bloco aqui do segundo dia. Qual foi a surpresa? Sim, Adalberto, eu trouxe aqui uma surpresa para você, para destacar nesse momento a importância de nós confiarmos em Deus. Amém. Você é um homem de muita fé. E eu trouxe aqui um violão para nós cantarmos aqui, pelo menos uma estrofe dessa canção tão linda aqui. Era o sonho da mamãe me ver cantando. Olha só! E é a música que mexeu com você, viu? Pois Segura na Mão de Deus. E você pode cantar conosco também essa música e segurar nesse momento na mão de Deus, porque é um momento de decisão. Ele te sustentará. Se as águas Do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai.
ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Muito obrigada, doutor, pela surpresa. Eu acredito que você também, nesse momento, segurou na mão de Deus. E, Adalberto, muito obrigada porque você abriu seu coração aqui, contou um pouco da sua história e mostrou que é um ex-fumante vitorioso, assim como você também será se você segurar na mão de Deus. Obrigada, doutor. Obrigada a você. E amanhã é o terceiro dia, um dia muito importante, a gente se encontra novamente. E comigo está aqui o doutor Rogério de Paula, que trouxe aqui nesse segundo bloco uma pessoa muito especial, né, doutor? A Odaleia, ela é pedagoga, funcionária pública da Embrapa, e ela fez o curso conosco no ano de 2006. Eu a trouxe aqui por uma característica interessante. Naquela ocasião, ela era integrante do coral da Embrapa, mas ela estava tendo uma dificuldade para exercer a sua função no coral. Conte para nós, Odaleia, o que estava acontecendo naquela época? Naquela época eu era soprano do coral da Embrapa e eu estava sentindo muita dificuldade por causa do cigarro. Eu não conseguia respirar e o soprano ele exige muito uma respiração para que a gente possa levar a música ao extremo, à altura máxima. Sim. E precisa respirar bastante. E o maestro percebeu que tinha alguém atrapalhando o naipe. E eu tinha certeza que era eu. Então eu fiquei assim super preocupada, porque eu queria muito continuar no coral, né? Então aquilo estava me atrapalhando de permanecer nele. O cigarro. O cigarro estava me atrapalhando. Então eu tinha que realmente parar de fumar, fazer alguma coisa, um tratamento, buscar ajuda, porque aquilo estava me prejudicando. Ela fumou por quase 25 anos, né? Foi mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Já tinha tentado outras vezes parar de fumar? Já teve outros momentos que você tentou parar de fumar? Sim, mas eu nunca conseguia, não conseguia parar. Era muito difícil parar de fumar para mim. Eu sempre queria, mas como? Eu precisava de um tratamento. Eu sabia que deveria ter alguma maneira, uma orientação que eu pudesse parar, porque eu sozinha não estava conseguindo. Como você soube desse tratamento através do projeto que, inclusive, o doutor Rogério estava organizando? Ele estava se propondo a tratar as pessoas com dependência do cigarro. E aquilo me chamou muita atenção. Eu gostei, esse tratamento me interessa, né? Porque os males eu também já sabia, mas o tratamento que eu precisava. Interessante, né? E você, quando saiu daquele primeiro dia lá desse programa, desse projeto, você sentiu no seu coração que você poderia deixar realmente de fumar? Sim, eu fui com aquele pensamento que eu tinha que seguir à risca as orientações. E as orientações eram bem claras. Você tem que largar de uma vez o cigarro, jogar fora a carteira, jogar o maço de cigarro fora, o cinzeiro. A primeira coisa que você tem que fazer é largar tudo. Você não pode fumar um cigarro hoje, amanhã dois, não. Tem que parar de uma vez por todas. Então, essa primeira orientação, eu decidi, no primeiro dia, jogar fora a carteira de cigarro. Ou seja, você deu o primeiro passo, né? Isso, é importante. Esse primeiro passo é fundamental para quem realmente quer abandonar o vício do cigarro. Eu me lembro de um paciente que fez o curso comigo no bairro da Alvorada. E no segundo dia, quando ele estava entrando no auditório, eu perguntei para ele: e aí, você jogou o cigarro fora, jogou mais cigarro fora? Eu falei assim: não, doutor, não joguei o cigarro. Eu falei: mas por quê? Eu falei: não, eu fiz o seguinte, eu coloquei o maço de cigarro do lado da cabeceira da minha cama para mostrar para ele que eu sou macho.
Não precisa falar se ele deixou de fumar. É difícil assim. Então, esse primeiro passo tem que ser dado. Agora, durante essa fase de abandono do vício, doutor, existem algumas fases importantes assim? Sim. Após 48 horas em que o indivíduo deixa de fumar, ele joga o cigarro fora ou ele dá o primeiro passo, os sintomas da abstinência estão no período de maior intensidade. E a Odaleia pode falar para a gente um pouquinho mais quais foram os sintomas da abstinência que mais incomodaram ela. O que você mais sentiu? Eu senti muita ansiedade, aquela vontade enorme de fumar e insônia, muita insônia, né? A boca também fica muito seca, vai secando um pouco a saliva, parte da saliva. E aí eu pensava muito nas orientações, né? Não tomar café durante os 5 dias, não comer doces, coisas que nos levam à vontade de fumar, né? Tomar banho, passando uma bucha, esfregando no corpo para tirar a nicotina toda da pele, para desintoxicar toda aquela parte da nicotina. E assim, beber bastante água, tomar bastante suco de frutas cítricas, suco de laranja. Eu optei muito na alimentação pela cenoura. E no momento de pico, assim, naquela vontade que me dava muito forte quando eu voltava do trabalho, eu mastigava aquela cenoura até passar a vontade. Mastigava. E eu via que passava a vontade, eu tomava água em seguida e aquilo foi me levando a fazer cada vez mais o processo da cenoura, porque estava me ajudando muito. Além do que a Odaleia falou a respeito da alimentação saudável, de ingerir mais frutas, verduras, nós também ressaltamos que o indivíduo tem que usar algumas estratégias. E ele precisa lembrar de uma coisa importante: a vontade de fumar passa rápido. Quando vem aqueles sintomas da abstinência, eles não vão ficar o tempo inteiro infernizando a pessoa. Ele tem um período, dura no máximo 5 minutos. Então, nesse período, o que o indivíduo tem que fazer? Ele tem que distrair o desejo. E foi isso que ela fazia. Ela, no caso dela, ela usou cenoura porque ela trabalhava, então ela levava para o trabalho. Mas tem outras coisas que nós orientamos, como por exemplo, levar um creme dental para o trabalho e no momento que vier o desejo, aquela vontade de fumar, ele vai pegar a pasta de dente, de preferência aquelas que ardem bem na boca, vá até o banheiro e fique lá 3 a 5 minutos escovando os dentes. Ou seja, é o tempo em que vai passar aquela vontade, aquele desejo, e ele vence aquela batalha e fica mais forte para poder vencer a próxima. E isso aconteceu com ela, ela seguiu as orientações. Quais são outras alternativas que podem auxiliar nesse processo? Nós falamos agora há pouco que os primeiros 5 dias são os dias piores. Sim. A partir daí, os sintomas da abstinência eles vão diminuindo gradativamente até os 6 meses. Então, nessa fase inicial, que eu chamo de fase crítica, alguns pacientes têm mais dificuldade do que outros, porque alguns são mais emocionalmente instáveis. O nível de dependência psicológica é diferente de paciente para paciente. Então, nesses casos, e não é na maioria, porque a maioria dos casos nós conseguimos resolver sem uso de medicamentos, mas em poucos casos selecionados que a gente observa que durante o curso, que aquele paciente tem uma dificuldade maior, que é mais ansioso, nós então preconizamos usar um ansiolítico que pode ser natural ou pode ser uma medicação como, por exemplo, a bupropiona, que é preconizada inclusive pelo Ministério da Saúde para esses pacientes que são muito ansiosos. A Odaleia estava nos contando também que antes realmente de ela se tornar uma dependente do fumo, do cigarro, ela sofreu influência, né? Uma forte influência do meio em que ela vivia quando ela era adolescente, na escola, né, Odaleia? Como é que foi esse contato com o cigarro nessa época? Essa época foi uma época na década de 70, né? Minha prima fumava em casa. Nessa época eu estudava e eu ficava dentro da sala, né? Estudando, e os colegas vinham com cigarro, fumavam. E eu pedi um cigarro para fumar.
Aí eu percebi que eu já comecei a gostar do cigarro, que eu comecei a tragar e já comecei a fumar em casa, junto com a minha prima. O cigarro, a nicotina, causa tolerância, ou seja, cada vez mais o cérebro vai pedir mais nicotina e gradativamente as pessoas vão aumentando, então, cada vez mais o número de cigarros. Você está nos trazendo algumas orientações aqui, mas também está trazendo depoimentos de pessoas que passaram tantos anos envolvidas nesse vício, mas através do primeiro passo, a vontade de querer realmente seguir as orientações, deixar o cigarro de lado. A Odalém é um exemplo aqui de vitória. Nossa, por que eu fumei tantos anos e é tão bom parar de fumar? Você melhora muito o seu sono, né? Você fica menos estressado. O paladar melhora quando você se alimenta, né? O alimento, você degusta melhor aquele alimento. Então, assim, a pele melhora, você fica mais tranquila. Eu acho, assim, que eu melhorei muito. Rejuvenesce muito, né? Porque é muito triste a pessoa que fica dependente de um vício que você não consegue mais viver sem ele. Eu acho que fumar é a morte, porque você morre todos os dias quando você fuma. Você apagou essa ideia e acendeu a esperança. Com certeza. E queremos dizer que no próximo bloco o doutor também trouxe outra pessoa, ex-fumante também, né, doutor? Também. Que vai contar um pouquinho da sua experiência aqui conosco. Então não sai daí, já esperamos já você.